Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa e hoje nessa videoaula eu fiquei com o tema titulação redox. Na videoaula passada eu falei sobre reações redox e nessa é quase como uma continuação, de um tipo de experimento, de um tipo de processo que utiliza dessas reações redox. A gente vai ver mais para frente para que a utilidade, mas que é extremamente importante e que é a titulação. Existem dois tipos, eu também vou fazer a diferenciação desses tipos para vocês. Então, aqui a introdução fala um pouco sobre o que é titulação na química. Então, essa titulação, ou titulometria, como também é chamado, é um método analítico quantitativo que determina a concentração de uma substância desconhecida em uma solução, adicionando gradualmente outra substância de concentração conhecida até que uma reação química se complete, nesse momento chamado de ponto de equivalência. Então, eu tenho uma substância que eu não conheço a concentração dela e eu quero saber qual é a concentração dessa substância. E aí, para isso, eu vou fazer um procedimento em que eu vou adicionar gradativamente, devagar, eu vou adicionando uma outra substância que eu conheço a concentração dessa substância, até que elas vão atingir um ponto em que elas vão estar iguais, ou seja, o ponto de equivalência. E aí eu vou saber onde está a concentração daquela substância que eu não sabia. E geralmente tem o processo de mudança de cor. Ela vai indicar, são os indicadores, né, que chama, e elas vão indicar justamente quando esse processo ele chegou nesse ponto de equivalência. Então, como eu falei, existem dois tipos de titulação. A principal delas é a ácido básica, que eu até falei sobre ela na primeira videoaula, mas agora a gente está vendo a redox e a gente vai ver quais são as diferenças entre essas duas. Na titulação redox, ela é um método de análise química para determinar a concentração de uma substância, o analito, através de uma reação de oxidorredução, ou seja, a reação redox, e ela tem uma solução de concentração conhecida, o titulante, onde há transferência de elétrons. Então, ela é bem parecida, só que dessa vez vai ter essa reação de oxidorredução, em que uma substância ela vai reduzir e a outra vai oxidar. E para que isso aconteça, tem essa transferência de elétrons, né, de uma para outra. Já na ácido básica, que eu já tinha falado anteriormente, ela é o tipo mais comum e é onde a reação envolve um ácido e uma base e utiliza indicadores de pH para detectar o ponto de equivalência, como na determinação de acidez em produtos alimentares. Então, essa que eu falei ela é bem conhecida porque tem aquela escala, né, do pH de 1 a 14 e já é conhecida pelas coresinhas também, que são os marcadores, e é extremamente utilizado para essa questão de saber o pH, esse procedimento de titulação. Por isso que elas são as mais utilizadas, mais comuns. Então, como funciona, qual é o passo a passo, de forma simples, dessa titulação? Então, primeiro vai ter a reação de óxido-redução, né, a reação redox. Então, a reação principal é uma reação de óxido-redução, onde um reagente perde elétrons, ou seja, ele vai sofrer uma oxidação, quando uma substância ela oxida, né, relembrando os conceitos da videoaula passada. Quando uma substância ela oxida, ela vai ter uma perda de elétrons. Ela vai perder elétrons para outra substância, que essa substância que vai receber esses elétrons, ela vai ganhar elétrons, ela vai reduzir. Então, essa outra substância que ela reduziu, ela vai agir como um agente oxidante, porque ela vai fazer com que essa outra substância oxide, que ela entregue esses elétrons para ela, e já que está entregando os elétrons, ela vai agir como um agente redutor, porque ela vai estar fazendo com que a outra substância reduza, ou seja, receba esses elétrons. O segundo passo, depois que ocorre essa reação, é justamente o que eu estava comentando agora, do agente oxidante e redutor. No processo, um agente oxidante é o titulante, e o que recebe, que é o que recebe elétrons, e o analito é o agente redutor, é o que vai doar esses elétrons. Então é bem importante essa questão de quem vai reduzir e quem vai oxidar, justamente por saber quem é o titulante e quem é o analito, quem está sendo analisado e quem está sendo usado como uma substância conhecida. E aí vai chegar no ponto de equivalência, que é o que eu estava falando, é o ponto da titulação, em que ela, depois de continuar todo esse processo, o analito ele tem
reagido com o titulante, depois que toda essa reação acontece, a esse ponto onde a quantidade de titulante adicionada é estequiometricamente igual à quantidade de analito. Ele chama-se ponto de equivalência ou ponto final. Então, como eu falei, a gente vai ter esse analito, né, que é aquele que a gente está querendo saber a concentração, e aí eu vou adicionando o titulante gradativamente, e vai chegar o ponto em que o titulante que eu adicionei, ele vai ser estequiometricamente, ou seja, questão de massa, né, de quantidade, de concentração, ele vai ser igual ao do analito. E aí vai ocorrer justamente a detecção do ponto final que eu vou falar agora, que é quando esses indicadores redox, como eu estava comentando, eles utilizam-se de indicadores que sofrem uma mudança de cor quando o potencial redox da solução atinge um determinado valor, sinalizando o fim da reação. Então também tem o potenciômetro, que é um caso em que pode-se monitorar as mudanças no potencial de redução com um potenciômetro. É um equipamento que ele vai justamente monitorar essas mudanças de potencial, enquanto os indicadores redox eles vão utilizar da mudança de cor para sinalizar esse ponto final. Geralmente são os mais utilizados, por serem facilmente detectáveis, né, facilmente visíveis. E a equação geral de como funciona essa titulação é quando eu tenho um redutor, vou ter um oxidante e vou ter um produto no final. É a equação geral de reações, né? Então, seguindo, agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações da titulação redox, para que ela serve e em que situações ela pode ser aplicada no cotidiano. A primeira delas é a análise de água, então, com a determinação da quantidade de oxigênio dissolvido e da demanda química de oxigênio, também conhecido como DQO, em águas naturais e residuais, um parâmetro essencial para a qualidade da água. Então, a titulação para análise da água ela é extremamente importante para garantir, para provar a qualidade daquela água, depois de ter justamente essa dissolução, né, de químicos reagentes com oxigênio em águas naturais e residuais. Também tem uma aplicação na indústria química, então a produção de compostos como cloro, soda cáustica e ácido nítrico, que são vital na indústria de fertilizantes. Então existem vários compostos químicos, né, extremamente altamente utilizados no mercado, principalmente assim como o cloro, né, em vários quesitos, mas na limpeza de piscinas, por exemplo, a soda cáustica em construções e tudo mais. Então, tudo isso precisa dessa garantia que a titulação redox dá de concentração, de você ter segurança naquela reação e na quantidade, na concentração daquela substância. Então, tudo isso vai ser utilizado para fazer essas substâncias novas, né, esses produtos. Também temos aqui a proteção contra corrosão. Então, na outra eu falei que um exemplo, na outra videoaula eu falei que um exemplo muito claro de reações de óxido-redução é a corrosão de metal, que forma a ferrugem. Então, essa titulação ela vai ajudar na proteção contra essa corrosão, porque a criação de revestimentos protetores em superfícies metálicas, como a galvanização de aço, que protege o metal da oxidação. Então, eu tenho um metal ali que eu quero proteger para que ele não oxide, para que não ocorra essa reação de óxido-redução, né, onde esse metal vai interagir com o oxigênio do ambiente e vai acabar doando elétrons para esse oxigênio, que é um grande agente oxidante, né, um grande agente que vai oxidar outra substância. Então, para impedir que isso aconteça, geralmente faz um revestimento chamado de galvanização, né, com um metal de sacrifício, assim que são chamados, que eles vão revestir esse metal original para retardar ou até mesmo proteger contra o oxigênio, para ele não chegar no material original, esse outro ferro, algo assim do tipo. E tem a fabricação de produtos, então na produção de joias folheadas e outros produtos através da galvanoplastia, que utiliza processos redox para aplicar finas camadas de materiais. Então, não só na proteção contra a corrosão, mas também na fabricação de alguns produtos altamente utilizados, né, no mercado, como joias folheadas, eles utilizam esse mesmo processo de galvanoplastia.
Agora falando um pouco sobre os indicadores em titulação redox, aqueles indicadores que eu falei que mudam de cor, eu trouxe aqui alguns exemplos de como funciona eles, né? A importância deles. Então, esses indicadores redox, eles são substâncias que mudam de cor em um potencial redox específico, sinalizando o ponto final de uma titulação por meio da mudança de cor de suas formas oxidada e reduzida. Então, exemplos incluem o permanganato de potássio, que atua como autoindicador violeta ou incolor, e a ferroína, um indicador verdadeiro que muda de cor para sinalizar mudanças no potencial da solução. Então, como eu falei, mais para frente eu vou falar sobre algumas vantagens do uso da titulação, e uma delas é essa, é que esses indicadores eles são facilmente visíveis, indicam facilmente assim a questão da cor, vai indicar para você é, qual foi o tipo de reação que aconteceu ali, a questão também da concentração. Então, tudo isso ajuda bastante e facilita o processo. Por isso que ele é usado em larga escala. Então, como eu falei, né, aqui estão algumas das vantagens e os princípios utilizados na titulação redox. E quais são eles? É a confiabilidade, como eu estava falando, eles fornecem resultados confiáveis e precisos para a determinação da concentração de analitas, mesmo em condições de campo. Então, independente das condições, vai ter uma alta confiabilidade nos resultados que você vai obter durante esse processo. Também tem a versatilidade, então podem ser aplicadas a uma vasta gama de analitos, ou seja, existem várias substâncias orgânicas e inorgânicas que podem passar por esse processo de titulação redox para saber a concentração. E eles são utilizados em diferentes contextos, como análise ambiental para determinar a demanda química de oxigênio, como eu falei na questão da qualidade da água, de águas residuais, por exemplo, na indústria, na padronização de soluções e na determinação de teores de metais em amostras. E, como eu falei, a facilidade é uma grande vantagem é a detecção visual. Então, muitos titulantes e indicadores redox possuem cores distintas, que mudam de maneira visível durante a reação, o que permite a identificação visual do ponto final da titulação. Eu trouxe aqui alguns exemplos visuais, né, também para facilitar a compreensão de como funciona. Aqui, por exemplo, eu até mostrei uma imagem parecida na videoaula anterior, mas aqui em cima a gente tem um voltímetro, que ele vai justamente ver essa questão de onde está indo, qual é a direção dos elétrons, né? Então aqui a gente tem duas soluções, uma delas vai estar doando elétrons e aí eles vão passar por essa ponte salina, é assim que se chama, ela é essencial para que ocorra esse processo. Então, esse voltímetro vai ajudar a indicar de onde está indo esses elétrons, quem está recebendo, quem está doando. E como vocês podem ver, eles estão atingindo aqui cores diferentes e de fácil percepção, né? Então, é um processo confiável, né? Como eu falei, e que é bem importante para essa questão da concentração e determinação de várias substâncias. Aqui, como vocês podem ver, tem alguns exemplos de substâncias com cores diferentes, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Esses indicadores, eles vão apresentar cores distintas, né? Facilitando o processo. E como conclusão, eu trouxe aqui que as titulações redox, elas são cruciais em laboratórios e indústrias para determinar com precisão a concentração de analitos desconhecidos, como a demanda química de oxigênio em águas residuais e para padronizar soluções. Essa técnica ela é usada para analisar analitos inorgânicos e orgânicos, como eu também já tinha comentado, sendo também fundamental na fabricação de produtos químicos e na proteção contra a corrosão através da galvanização. Outras coisas que eu separei aqui para comentar é que essa titulação, ela muitas vezes o processo ele utiliza um indicador para visualizar a mudança de cor, como eu comentei, marcando o ponto final. E ele é amplamente aplicado em indústrias como alimentos, farmacêutica também é extremamente importante, e de tratamento de água para controle de qualidade. Então, na extração de metais também é utilizado esse processo. Ele é usado na fundição de sulfetos metálicos para extrair metais de seus minérios. Também tem a automatização, que é uma das vantagens, porque podem ser realizadas com o uso de tituladores potenciométricos, que eu comentei lá no início, o que reduz o erro humano e aumenta a precisão e a reprodutibilidade das análises. Então, esse processo ele pode ser tornado automático
de forma que a chance de ocorrer algum erro, que pode passar despercebido por quem esteja realizando o processo, diminui, e vai ter uma maior quantidade de reproduções de forma correta desse experimento, dessa análise. E alguns exemplos de titulações redox mais conhecidas é a do ferro com o manganeto de potássio, né, que eu já comentei, e também do H2O2 com o manganeto de potássio. E essas técnicas têm uma técnica chamada dicromatometria, é um nome bem complicadinho, porque ele usa o íon dicromato e ele é um exemplo clássico de titulações redox. Então, existem várias, como eu falei, não é só orgânicos e não é só inorgânicos. E não é só utilizado com oxigênio, não é só utilizado com ferro, com cobre. Podem ser materiais orgânicos ou inorgânicos que vão ser funcionais para esse processo. Então, para finalizar, aqui estão as referências, livros de química, o Khan Academy, que tem vários artigos importantes e que ajudam bastante na compreensão desse assunto, e alguns outros artigos científicos sobre titulações redox. Obrigada pela atenção, e é isso.